Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Cristiano, de Biologia, Composição Química dos Seres Vivos. Esse é o nosso assunto de hoje. Vamos lá? Falaremos sobre compostos inorgânicos. Entre os compostos inorgânicos tem água, sais, minerais. Hoje falaremos sobre sais minerais. Um outro dia falamos sobre cálcio e ferro. Hoje temos ali fósforo e iodo, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos falar sobre o fósforo, que na verdade está na composição do fosfato. Então, na verdade, a gente vai falar sobre o fosfato especial, fosfato, tá bem? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre o iodo. Iodo que está muito comentado, né, em vários locais, né, tem muito problema aí de tireoide acontecendo no nosso dia a dia. Então, o iodo está entrando no nosso foco ali, tá? Vamos lá, então? Fósforo. Na verdade, vamos falar sobre o fosfato. Fosfato é um elemento extremamente comum no nosso organismo, o PO4-3. Nesse caso, né, o fosfato, ele faz parte tanto dos ossos, fosfato de cálcio, né, a formação dos ossos, assim como ele faz parte de outros elementos no organismo, no nosso metabolismo. Um que chama bastante atenção, pessoal, é esse aqui, ó. Atenção, ATP. Quando se fala em fosfato, fósforo em si, né, o P, nós temos o ATP como o principal foco. E o que o ATP tem aqui a ver? Bom, primeiramente que o ATP é a nossa principal molécula energética, é aquele que vai manter o nosso metabolismo em ação. Nesse caso, o ATP ele tem uma composição, né? Então vamos esquematizar essa composição, vamos lá. Primeiramente, o nosso ATP ele tem uma base nitrogenada, cujo nome é adenina. Então, essa base de adenina. Depois nós temos conectado a essa adenina uma pentose, um açúcar de 5 carbonos. Essa pentose especificamente, atenção, é a ribose. É a ribose, tá bem? Bom, nesse momento nós temos a adenina com a ribose. Isso está formando uma adenosina. E assim sendo, nós temos aqui o fósforo, 2 fósforos, 3 fósforos. Esses fósforos, eles estão ligados entre si. Entre eles existe uma ligação. E essa ligação é altamente energética. Essa ligação altamente energética, no caso, aqui presente, né? Energia, é a que não é utilizada pelos seres vivos, pela reação metabólica, tá? Então, nós temos aqui uma adenina, uma ribose e 3 fosfatos. Isso chama-se adenosina trifosfato, tá? Essa adenosina que está aqui tem adenosina com 3 fosfatos, trifosfato, tá? É a nossa principal molécula energética. Compreendido? Então, o nosso ATP. Para eu formar um ATP, eu preciso então ter aqui a ligação de um ADP. O que é ADP daí? É uma adenosina difosfato com um fosfato inorgânico, um PI. Portanto, se nós quebrarmos essa ligação, veja só, tem adenina, quebramos a ligação. Essa ligação ela vai liberar energia. Então nós teremos agora ADP, adenosina com 2 fosfatos, com a ligação quebrada. Para então esse ADP se ligar ao PI, eu preciso fornecer energia. Então nós teremos agora o ATP. E assim sendo, os fosfatos estarão conectados, tá? Esse é um processo, gente, chamado de fosforilação. Fosforilação. E assim sendo, nós podemos falar, olha, o ATP, que é, né, produzido no processo de fosforilação lá na mitocôndria, também lá no cloroplasto durante o processo de fotossíntese, contém o fósforo, tá bem? Então esse fósforo, fosfato, é extremamente importante para atividades metabólicas energéticas, como outras atividades metabólicas de fosforilação, no caso oxidativa, fotofosforilação e assim por diante, tá bom? Bom, um outro detalhezinho que eu queria que vocês percebessem, que eu quero que você perceba, é o seguinte: adenina, ribose e fosfato, se nós isolarmos essas 3 substâncias, tirarmos esses 2,
isso vira um nucleotídeo. Bom, nucleotídeo esse que faz parte dos ácidos nucleicos. Então, atenção, o ATP e os ácidos nucleicos, eles têm uma certa interconversão, tá bom? O que um pode acabar promovendo a formação do outro. Então, fique ligado. Tem também aqui fosfato no ATP, assim como tem fosfato no nucleotídeo. Beleza? Vamos falar um pouco sobre o iodo agora. O iodo, nós temos então aqui, ó, um ânion, né? Ele é o menos. Esse iodo, ele tem algumas particularidades, ele é fundamental para o nosso metabolismo, principalmente o metabolismo energético. Pensando no iodo, nós já temos automaticamente uma associação com a tireoide. Muito bem. Então, assim sendo, formação dos hormônios da tireoide. Hormônios da tireoide. Bom, alguns podem escrever tireoidea, né? Você sabe qual é a posição da tireoide? Muito bem, aqui, a região do pescoço, né? Para ter uma localização. Temos o pomo de Adão, o gogozinho, contando 2 dedos para baixo, nós temos então aqui a tireoide. Tireoide, atualmente, está sendo muito comentada, né? Pode perceber, tem um monte de reportagens, no caso tem muitas pessoas no dia a dia da gente que falam assim, nossa, eu estou tomando remédio para tireoide, e aí então a gente acaba não entendendo muito bem. Hoje é o dia, vamos entender um pouco sobre o que acontece. Bom, tireoide é responsável por produzir muitos hormônios. Como a gente está falando de iodo, nós vamos respectivamente falar dos hormônios T3 e o hormônio T4, tá? Esses hormônios, essas siglas hormonais, né, vêm do seguinte: triiodotironina. Triiodotironina, essa é o T3. E tetraiodotiroxina, tá bom? Atenção, gente. A T4, ela pode ser simplesmente chamada de tiroxina. Então, toma um certo cuidado ali. T4 pode ser chamada simplesmente de tiroxina. T3 geralmente é chamada de triiodo mesmo, né? Às vezes, tironina. Bom, importante é saber como que esse hormônio é produzido, né? O hormônio ele é produzido a partir de um aminoácido, atenção, hein? Aminoácido chamado de tirosina. Esse aminoácido, essa tirosina, um dos aminoácidos, né, proteicos que nós temos, este aminoácido, ele é capturado pela tireoide e a partir então da entrada do tirosina aqui na tireoide, ela acaba sendo montada através da união de 3 átomos de iodo ou 4 átomos de iodo. Por isso, então, justifica. A tirosina, ela acaba pela tireoide formando os hormônios. Se eu conectar a tirosina 3 iodos, triiodo. Se eu conectar 4 iodos, tetraiodo, né? Então, o iodo, ele precisa estar presente aqui na tireoide para que, então, a tirosina seja convertida em hormônios. Atenção, gente. De onde vem esse iodo? Você está pensando, da alimentação, professor. Beleza? Mas que tipo de alimento tem naturalmente iodo? Se você pensar nos alimentos que têm naturalmente iodo, você estaria pensando no sal. Isso não está correto, não. Não está correto, não. Porque se você pensar de maneira natural, nós temos ali frutos do mar, nós temos ali peixes de origem marinha, nós temos ali algas. Bom, esses sim são alimentos naturais. E aí que está o problema. No dia a dia, você tem essa alimentação, tipo, natural? Por exemplo, comer crustáceos, um camarão, uma lagosta. No dia a dia, você tem aqui essa alimentação com frutos do mar, de forma geral, assim, né? Semanalmente, marisco, mexilhão, enfim. Nós temos, então, pessoal, uma certa deficiência em iodo na alimentação, de forma natural. Por isso, então, na década de 70, foi decretada uma lei,
né, para as refinadoras de sal acrescentar iodo a esse sal, o sal refinado, tá bom? Então nós temos como resposta, ou possível resposta, assim, professor, tem iodo no sal? Sim, o sal é iodado, beleza, né? O sal de cozinha, nem todo sal é iodado propriamente, né? Então esse sal de cozinha, ele tem o iodo. E é exatamente para quê? Para corrigir essa falha na nossa alimentação. Por quê? Porque a tireoide precisa do iodo para fazer com que a tirosina se transforme, né? Seja convertida em hormônios. Esse sal, então, veio para suprir essa deficiência. Entendeu? Isso é lei, tá? Isso é uma questão legal. Bom, nós temos o iodo, então, proveniente do sal de cozinha, e assim sendo, você tem o T3 e o T4. Perfeito. Você tem os hormônios da tireoide. Tá, professor, mas o que esses hormônios fazem? Os hormônios, gente, eles são responsáveis pelo controle das atividades metabólicas. Vamos ver, então. Então, a função, ou as funções, né? A função mais importante aqui é fazer o controle das atividades metabólicas. Só que especificamente as metabólicas energéticas. E aí que está o X da questão. Se nós pensarmos em metabólicas energéticas, as atividades metabólicas, a produção de ATP em especial, precisa do T3 e do T4. Então, a deficiência do iodo vai acabar levando a deficiência de T3 e T4 e o seu metabolismo acaba ficando lento. E esse tipo de lentidão, ele é diagnosticado muitas vezes como sendo hipotireoidismo. Então, a baixa concentração de T3 e T4 no sangue, opa, vou fechar a chave aqui, né? No sangue, tem um diagnóstico chamado de hipotireoidismo. Uma pessoa hipotireoídica, ela vai apresentar alguns sintomas clássicos, né? A baixa produção de T3 e hipotireoidismo vai levar a pessoa a ter uma baixa produção energética. Então é uma pessoa que tem muito sono. Uma pessoa que tem pouquíssima disposição, às vezes nem para comer a pessoa tem disposição, mas enfim, essa pessoa ela tem então uma baixa atividade metabólica, baixa quantidade de energia no organismo. Então a pessoa vai ter muita sonolência. E é aí que a pessoa começa a ser diagnosticada, tá bem? O hipotireoidismo. Bom, para corrigir, às vezes é só comer um pouco de sal, ou melhor, ingerir um pouco de iodo. Aí vem o fator de correção. Se for a falta de iodo, nesse caso, né, o problema do hipotireoidismo. Pode ser que seja uma disfunção da tireoide, um probleminha já um pouco mais grave, metabólico mais grave, tá? Bom, o hipotireoidismo, ele pode desencadear o bócio endêmico. Bócio endêmico é quando a pessoa começa a ter o inchaço da tireoide. Então a tireoide ela começa a se mostrar inchada. Então a pessoa começa a ter um papo. Esse bócio também é chamado de papo, né, ou papada, passa então a ter um diagnóstico mais preciso, ou digamos mais evidente, né? Uma pessoa hipotireoídica pode apresentar esse tipo de alteração. Além de ter a sonolência, além de ter alguns outros processos, o papo também é o inchaço, tá? Um detalhe que talvez você esteja pensando, professor, o hipotireoidismo faz engordar? Bom, a maioria das vezes sim, porque a pessoa ingere uma quantidade de calorias, mas o organismo não gasta aquela quantidade de calorias e acaba então acumulando. Então a pessoa tende a engordar quando está com hipotireoidismo, tá bem? Talvez seja exatamente ali que a pessoa ganha um peso, né? Peso excessivo. Tá? Vamos para o processo contrário. O hipertireoidismo. Bom, o hiper, nesse caso, é quando a pessoa está com muito, mas muito T3 e T4. Então, quando a pessoa está produzindo uma concentração de T3 e T4 um pouco acima do seu limite basal, né, da quantidade necessária, a pessoa então vai desencadear o hipertireoidismo. Beleza.
Esse hiper, ele tem efeitos relativamente contrários ao hipo. É uma pessoa mais agitada, é uma pessoa que tem disfunção de sono, né? Tem no caso, a pessoa não consegue dormir, não consegue relaxar, a pessoa tem uma hiperatividade, tá bem? Tem que tomar um certo cuidado para não ter diagnóstico errado, né? Hiperatividade, fatores, né, neurológicos, e tem, no caso, o hipertireoidismo, tá? Esse hipertireoidismo, ele tem um detalhe importante. A pessoa com hiper, além de ter uma agitação fora do comum, ela pode apresentar, atenção, pode apresentar a exoftalmia, tá? Um processo de exoftalmia é quando os olhos, eles começam a ficar para fora, começam a ficar esbugalhados. Então a pessoa tem uma aparência bastante estranha, que os olhos começam a saltar. E essa exoftalmia acaba diagnosticando, acaba sendo um principal diagnóstico, né, do hipertireoidismo, beleza? Bom, tanto o hipo quanto o hiper podem ser corrigidos, tá? Geralmente o hiper é por uma disfunção tireoídica, que aí tem que se investigar. É claro que o médico tem que fazer todo o acompanhamento, o endócrino, né? Tem que fazer todo o acompanhamento para ver o porquê que está com essa disfunção. No caso do hipo, a tendência é que seja por falta de iodo na alimentação. É uma possibilidade, né, de correção. Então a pessoa vai lá, ingere um pouco mais de sal, ou um pouco mais de iodo na alimentação e acaba então corrigindo essa deficiência. Beleza? Então, assim sendo, nós discutimos aqui o papel do iodo no nosso metabolismo, beleza? Vamos aproveitar e vamos falar um pouco sobre magnésio. Vamos lá? O magnésio, pessoal, ele tem algumas funções no nosso organismo. Funções estas que podem ser, assim, de ordem enzimática, elas funcionam como cofatores enzimáticos, né? Cuidado para não falar coenzima. Cofatores enzimáticos. O magnésio, ele ajuda nos processos de respiração celular, ajuda em vários processos. Mas os vestibulares adoram perguntar sobre o magnésio ligado à clorofila e, consequentemente, ligado ao processo de fotossíntese. Vamos investigar um pouquinho sobre esse elemento? O magnésio, Mg++, o magnésio, nesse caso, magnésio é o Mg++, ou 2+, ok? Esse magnésio, então, gente, é um cátion bivalente que ele está presente nos vegetais de forma geral e está presente no solo, né? E quando assim sendo, ele vai promover a formação, atenção, hein? Formação da clorofila. Clorofila, todo mundo sabe que é uma molécula orgânica, complexa pra caramba, tá? Que está conectada, que está relacionada com o processo fotossintetizante. Bom, eu vou simular aqui, vou aqui tentar fazer uma clorofila hipotética, tá? Então imagine que nós temos aqui um monte de carbonos, é uma molécula, né? Onde tem vários carbonos, hidrogênios, oxigênios, mas em especial, deixa eu puxar uma perninha aqui, porque nós temos uma continuação aqui de carbonos, tá? Só que em especial nós temos aqui, no centro da molécula, nós temos o magnésio. E é ele que é o nosso personagem principal. Esse magnésio, ele faz parte estrutural da molécula de clorofila. Atenção, gente, molécula de clorofila vai ter esse magnésio. Bom, para que serve a clorofila? Clorofila é para a realização da fotossíntese, tá? Então eu posso falar fotossíntese. Posso falar que magnésio é um elemento extremamente importante para a ocorrência da fotossíntese. Verdade. Posso falar que o magnésio, estando presente na clorofila, é importantíssimo para o processo de fotossíntese, tá? Mas a gente também pode fazer uma certa associação meio que ponta, né, de extremos. Tipo, o magnésio, ele presente na fotossíntese, está relacionado com a produção de matéria orgânica, né, que é o processo de fotossíntese como um todo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Então, o fator magnésio presente na clorofila está relacionado com a fotossíntese. Tudo bem? Bom, esses são os sais minerais: cálcio, ferro, fósforo, iodo e magnésio. São elementos extremamente importantes para a atividade metabólica do nosso organismo.
vale a pena dedicar um tempo de estudo a esses elementos. Eles são relativamente bem cobrados em prova. Beleza? Valeu?